Hoje eu quero falar sobre a responsabilidade da noiva. Nós estamos em uma série que tem abalado a nossa estrutura espiritual, tem nos levado para viver uma devoção verdadeira pelo noivo, e o noivo é Jesus Cristo. Enquanto muitas pessoas estão entrando em conexões com Deus por interesses, buscando simplesmente suprir as suas carências, as suas necessidades, nós estamos sendo despertados para amar o noivo por aquilo que ele é de verdade. Amém, gente? Amém? Então nós não buscamos as mãos de Jesus, nós buscamos a face dele. Nós queremos contemplar a presença dele aqui nessa noite. E quando a gente fala sobre uma noiva responsável, nós unificamos uma ideia de alguns quesitos que a noiva de Jesus, que é a igreja, que é eu e você, ela deve prezar, ela deve estar atenta com essas questões, para que ela não se torne uma noiva irresponsável. Ontem eu estava dando uma aula aqui na nossa igreja, no SPA, que é a Escola Servos por Amor, e eu disse para eles que um dos maiores pecados hoje da igreja não é o adultério, não é uma pessoa, poxa vida, que talvez toma uma cerveja, toma um vinho, champanhe. Sabe, o maior pecado dentro da igreja, cara, é a insubmissão. Muitos dentro da igreja, dentro do seio chamado igreja, eles são submissos ao noivo. O noivo é Jesus. A igreja, ela tem um dono, e o dono não é o Papa, o dono não é o apóstolo, o dono não é o padre, o dono muito menos é o pastor. O dono da igreja é Jesus Cristo. Amém? E a gente diz que ama Jesus, nós dizemos que temos uma aliança com Deus, nós dizemos que cremos no Senhor, mas talvez a forma de crer é uma forma que não está agradando a Deus, por causa da nossa insubmissão. Então nós, como um bom brasileiro, sempre tentamos burlar os sistemas, e aí a gente conhece a palavra de Deus, e a gente tenta burlar algumas questões bíblicas, e a gente pensa assim, eu acho que isso aqui, cara, não era bem assim, eu creio na Bíblia, mas eu acho que isso aqui não tem nada a ver, não tem importância, e aí a gente vai vivendo a nossa vida, a Deus dará, deixando a vida nos levar. Infelizmente, isso pode gerar grandes transtornos, tanto na era presente quanto na era futura. Então nós precisamos despertar a nossa vida como igreja. Você é a igreja? Uau, então nós precisamos despertar. E não existe igreja sem a submissão ao dono dela. Você compreende isso, sim ou não? Ok, e olha só que terrível que é. A insubmissão, ela gera irresponsabilidade. A irresponsabilidade, ela gera frieza. Toda pessoa insubmissa, ela é irresponsável. Toda pessoa irresponsável, ela é fria. E toda pessoa fria, ela está vivendo abraçada com a morte espiritual. E a insubmissão, ela inaugura um declínio progressivo na nossa vida. Quando eu não submeto a Deus, quando eu não submeto a sua palavra, quando eu não submeto as suas instruções sagradas, eu começo a querer viver a minha vida segundo os meus pensamentos, segundo as instruções de pessoas que eu os faço de mentores ou líderes existenciais, segundo as minhas necessidades. Isso é frustrante, porque você pode se distanciar de Deus. Porque a partir do momento que você se torna insubmisso a Deus, você entra, sabe, naquele carrinho da montanha russa, mas é um declínio que você vive, um declínio progressivo, que vai trazer sérios tipos de transtornos na sua vida, tanto espiritual, quanto física e também emocional. Quantos entendeu até agora? Diga amém. Bom,
Então nós vamos olhar para o salmista Davi, que ele escreve o Salmo 51, por gentileza. Salmo 51, versículo 10. Vamos ver o clamor de um rei, ok? Estamos falando de alguém real, de alguém da realeza, melhor dizendo, um nobre. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração, o quê? Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito que não é levado pelo vento, um espírito que permanece firmado na rocha, um espírito que não é contaminado, influenciado pelas palavras das pessoas que não creem em ti. Então, renova em mim. Olha o que é a oração de um rei. Ele está pedindo para que o seu espírito fosse renovado e manter-se estabilizado. Uau. Versículo 11. Não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 12. Devolva-me a alegria da tua, e sustenta-me com um espírito pronto a quê? A obedecer. Um rei que não tem que se submeter a ninguém, que é o todo-poderoso de uma nação, ele humildemente faz uma oração ao Todo-Poderoso de toda a terra, dizendo que necessita ter um espírito pronto para ser submisso a Deus. Uau! Porque Davi estava entendendo, e o Salmo 51 é um salmo de desespero da sua alma, é um grito querendo voltar para Deus. Ele compreende que ele estava vivendo uma insubmissão, que ele estava vivendo longe do seu amado. E a gente vai vivendo longe de Deus, cara, e nós conseguimos viver distante da presença dEle, porque nós entramos nessa via de fato chamada insubmissão, e nos tornamos uma noiva insubordinada, que não se prostra, que não se rende a Deus, que não obedece à sua voz, que não acredita no seu amor, e caminhamos a passos largos para uma estagnação espiritual. E muitos de fato não têm mais aquela alegria de cultuar a Deus. Muitos perderam o seu amor por Jesus. Muitos perderam o seu amor pela palavra de Deus. A Bíblia talvez na casa de alguns se tornou simplesmente um amuleto da sorte, para espantar os mal-olhados. Sabe, a Bíblia está lá aberta como um enfeite da casa. Ela não é mais a palavra do amado, sabe, um cântico poético e profético na vida da igreja, na vida da noiva. Eu quero despertar você, pois uma noiva irresponsável nunca será uma noiva digna de estar na presença do noivo. Nenhum noivo, falando agora de nós, seres humanos, vamos falar num plano físico, nenhum noivo gostaria de casar com uma noiva irresponsável. E por que Jesus merece uma igreja? Por que Jesus merece um pastor irresponsável? Há pouco tempo atrás Deus nos despertou, e eu trouxe isso para a igreja, que Deus merece, sabe, filhos melhores, e Jesus merece irmãos melhores. Então se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que creio em Deus, cara, existe algumas diretrizes a serem seguidas. E a própria palavra diz que os mandamentos do Senhor, se você tem medo de se submeter a Ele, porque você acha que é difícil, a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não é pesados. Uau! O próprio Cristo disse: vinde a mim todos que estão
cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar. Então, quando nós nos aproximamos do noivo, ele arranca o fardo pesado e ele coloca agora um fardo leve sobre os nossos ombros. Você pode aplaudir Jesus por isso? Mas quando nós negligenciamos o ato de submetermos à vontade perfeita de Deus, preste atenção, quando nós negligenciamos o ato de submetermos à vontade perfeita de Deus, pecamos na nossa devoção exclusiva pelo noivo, e você vai entender isso, e trocamos a face de Jesus por suas mãos, é o que a gente quer. Ou seja, eu não quero ser responsável por nada, eu quero simplesmente sentar, comer e ir embora. Eu simplesmente quero chegar aqui e vocês orem por mim, e vocês liberem a palavra por mim, a palavra para mim, e eu estou pegando o beco. Quando falar amém, eu sou o primeiro a bater em retirada. Porque nós nos tornamos insubmissos, logo então nós nos tornamos interesseiros. E a gente busca a Deus só por causa de uma coisa: os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas vontades, e elas se tornam pontos fundamentais da nossa busca por Deus. Nós nunca vamos a Deus por paixão, por devoção, nós vamos sempre por causa de carências, porque a gente foi doutrinado que Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é muito bom, porque Ele é Pai, e Ele tem que dar para a gente tudo que a gente quer. Uau! Eu quero ler com vocês João capítulo 6, nós vamos aprender com Jesus algo lindo. João 6, 24. Evangelho de João capítulo 6, versículo 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de quem? Jesus. A multidão chega num lugar, procura Jesus, mas não está Jesus, e também não está os discípulos. Então alguém deve que ficou sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, a notícia correu, a multidão agora se desloca para Cafarnaum. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Aí você, deixa aí 25. Aí talvez você fale assim: uau, pastor, está tudo legal na história. Eles foram atrás de Jesus, Jesus não estava naquele lugar, e agora eles vão atrás de Jesus, e a pergunta que eles fazem é o seguinte: ô mestre, Rabi, quando é que o senhor chegou aqui? Aparentemente está tudo legal na história. Mas vamos ver agora o 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Existe uma multidão que está atrás de Jesus por causa dos milagres das mãos, não por causa dos milagres da revelação de quem Ele é. O que está acontecendo aqui? Um dia anterior acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas por Jesus, porque tinha um menininho que no meio da multidão, ele planta no ministério de Jesus, e Jesus faz a multiplicação acontecer, todo mundo se alimenta, sobra cerca de 12 cestos cheios de alimento, e agora a multidão fica sabendo e eles vão de novo atrás de Jesus. Aparentemente está tudo bonito na história, só que Jesus conhece o coração de cada pessoa que se aproxima dele. O que Jesus está vendo no seu coração hoje? Uau! O que Jesus está vendo no meu coração hoje? Será que a gente veio atrás dele por causa de fato da sua presença, ou porque a gente está interessado na multiplicação do pão, querendo encher a nossa barriga,
querendo satisfazer as nossas vontades pessoais. Sempre haverá pessoas assim, pessoas que querem as mãos e pessoas que querem a face de Jesus. E Jesus vai chamar essas pessoas, essa noiva, de interesseira. Você está vindo atrás de mim porque você está esperando ter pão para você comer. Você de fato não queria a minha presença. De fato você não queria se sentar para ouvir o meu sermão. Você não queria ouvir as minhas instruções. Mas você veio como uma pedinte faminta atrás de suprir a sua necessidade. Me escute agora, por gentileza. Os milagres até podem atrair as multidões, mas é a presença que as faz permanecer. A multidão dos pães de ontem era uma, a multidão dos pães de hoje é outra. Essa multidão é atraída por aquilo que acontece, mas os discípulos, a noiva apaixonada, permanece por aquilo que ele é. E aqui está a diferença. E aqui está a diferença. Verdadeiros discípulos, escute, se você de fato é a igreja, você é fundamentado e ativado pela presença do noivo. Jesus é o seguinte: tudo bem, se o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser ressuscitar, se o Senhor quiser multiplicar, amém, amém, amém. Mas uma coisa é fato: não nos deixe sair daqui sem a sua presença manifestar. Porque o que é mais importante é a presença dele. Porque quando a gente olha a nação de Israel, que sai do Egito, depois de 450 anos como escrava, foi a geração que mais viveu milagres extraordinários. Todo tipo de milagre, só para você ficar meio louco aí na cadeira. Conforme as crianças cresciam, as roupas cresciam nos seus corpos. O calçado crescia conforme a forma dos pés das crianças. Mas era a geração de milagres, mas não era a geração da presença. Porque quando acabava o milagre, no outro dia eles estavam se voltando para outros deuses. Mas havia no meio daquela multidão um homem chamado Moisés. Ele não fazia parte da geração de milagres, ele fazia parte da geração da presença dele. Por isso que ele saía do meio da multidão e sozinho subiu o monte para estar com a presença de Deus. Ei, você quer a presença de Deus? Quem quer a presença de Deus? Tem hora que você vai ter que largar a multidão. Tem hora que você vai ter que ir para o secreto. O próprio Jesus diz: cara, quando você for orar, entra no secreto, sai do meio da multidão, vai para um lugarzinho fechado, porque eu vou estar contigo, eu vou me revelar a você. Porque no meio da multidão há muitos interesses, no meio da multidão há muitas questões. Por isso que é um pouco difícil Deus se manifestar no meio da congregação na atualidade. Porque muitos que vêm para a igreja não conseguem se desligar das suas questões. Ele está no culto, mas ele está preocupado com tudo lá fora. Cristo até está louco para se manifestar a ele, mas ele não consegue ter um olhar focal, um olhar focado na presença dele. Ele se dispersa com tudo que acontece à sua volta. Ele se dispersa com tudo. Na verdade a gente vem, é tão interessante isso, que é o único encontro que a gente vai programado para ir embora. E eu nunca vi você se encontrar com uma pessoa que ama programado para ir embora. Eu nunca vi você ir na casa de uma namorada dizendo: ó, vamos beijar logo que eu tenho que ir embora. Mas não era melhor nem você vir, mãe. Eu nunca entendi isso, mas a gente vai para o Cristo, dizendo que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o amado da nossa vida, mas a gente não desliga do relógio, porque a gente tem outros compromissos, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente trabalhou muito, e eu tenho que descansar, e amanhã é cedo. Poxa vida, como que você vive um relacionamento com uma pessoa que você não dá tempo dele te conhecer melhor? Uau. Tem alguém vivo aí?
Tem hora que você tem que sair do meio da multidão. Tem hora que você tem que largar tudo. Sabia? Sabia? Você tem que abandonar tudo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler. Isaías 6, 1. No ano em que morreu o rei, como que ele chama? Uzias. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o quê? O templo. Espera aí. Olha como que começa o versículo. No ano em que morre o rei Uzias. Parece que o profeta só pôde ter um conhecimento da perfeita glória de Deus depois que morre um rei. Então a Bíblia dá a nos entender que esse rei era um entrave na vida do profeta. Era um rei que limitava o profeta de ter uma conexão verdadeira com Deus. Então, se você sonha em ter uma conexão verdadeira com Deus no seu cotidiano, preste atenção, algumas coisas devem morrer. E o grande problema é que Deus já até falou para nós o que deve morrer na nossa vida, mas a gente toda hora está ressuscitando defunto. Cara, não é isso, não é aquilo, larga disso, evita isso, não faça acordo com aquela pessoa, desfaça disso, e aí de repente você até, recebe um choque de Deus e pensa, é verdade, Deus está falando comigo, eu vou me posicionar, mas quando dá na segunda-feira você está ressuscitando todo mundo que Deus queria que você vivesse longe, que você tivesse sepultado. Por isso que você só vai realmente ter uma conexão com Deus quando você sair da multidão. Uma noiva, quando quer namorar, a primeira coisa que ela faz, se ela tem pudor e caráter e nobreza, ela sai do meio da multidão. Se você quer ter um encontro com Deus, você vai ter que largar alguma coisa para trás. Deus é exigente, e Deus é apaixonado, e também é ciumento. Ele não nos divide com ninguém. Não tem como. O profeta só tem uma revelação da grandeza de Deus. Talvez antes ele conhecia a Deus pelos estudos proféticos dos livros, mas agora, depois que morre uma pessoa que possivelmente era um entrave na sua unidade com Deus, ele agora vê Deus enchendo o templo. Daria para a gente ficar nesse assunto aqui até o ano que vem, de tantas coisas que nós devemos sepultar, para que pudéssemos de verdade contemplar a beleza de Deus. Porque às vezes nós que dizemos que somos veteranos de igreja, 5 anos de igreja, 4 anos de igreja, 10 anos de igreja, a gente até acha que é o detentor do conhecimento sobre Deus. A gente acha que leu a Bíblia uma vez, a gente já conhece a Bíblia e a gente quer pregar a Bíblia para todo mundo. Mas se a gente olhar para dentro de nós, será que conhecemos Deus de verdade? Está chegando um tempo que nós precisamos contemplar Deus face a face. Que chegue a geração de Moisés, que essa geração nasça na nossa geração, e que ela suba o monte, que ela saia da superficialidade, que ela saia dos níveis baixos da terra, e que ela suba para o topo, para contemplar a glória de Deus. E agora você quer entender um mistério? Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, todas as vezes que nós vemos um homem subindo ao encontro com Deus, a gente vê Deus descendo ao encontro do homem. Você nunca vai ver alguém indo até Deus para encontrá-lo e Deus se distanciar dessa pessoa, não. Sempre Deus vem.
Porque o maior desejo não está no seu coração, está no dele, encontrar com você. Você compreende isso? Sabe, quando nós temos esse encontro com a presença do noivo, nós somos constrangidos. Quando nós temos esse encontro com a presença do noivo, nós passamos a viver um amor responsável e verdadeiro por ele. Você sabe qual é a nossa responsabilidade como uma noiva? Buscar a presença de Deus. Vamos para Salmos, capítulo 119, versículo 10. Salmo 119, 10. Eu te busco de todo o meu coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu estou te buscando de todo o meu coração. E não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Uma das características da noiva responsável é viver em busca constante pela presença do noivo. Nós não podemos simplesmente dizer que estamos buscando Jesus só no dia de culto, no dia de reunião. A sua busca por Deus, ela tem que ser constante, intensa, frenética. A sua busca por Deus tem que ser diária. Você deve transformar todos os ambientes que você esteja inserido em um culto vivo a Deus. Ainda que você esteja 100% ativo no trabalho, mas a sua mente tem que estar sempre exaltando a Deus. Você não pode desconectar de Deus um segundo. Você não pode interromper a sua adoração por Ele. E eu queria que você anotasse o que eu vou te dizer no seu coração. O noivo não precisa do nosso serviço religioso. Ele quer saber apenas se desejamos a sua presença, se amamos a sua vinda, e se verdadeiramente iremos nos alegrar com a sua chegada. É só isso que Jesus está interessado. Jesus não quer saber os seus talentos. Pastor, eu canto bem, eu toco bem. Pastor, sou um homem de oração. Pastor, sou um homem bem casado. Eu ganho bem, eu sou um dizimista fiel na igreja. Cara, ok, isso é bom, mas isso não é de fato o que atrai a Deus. Deus quer saber a primeira coisa: se você deseja a presença dEle. Se você ama a sua vinda, se verdadeiramente você se alegra com a chegada dEle. Por isso que o salmista escreveu dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos na igreja. Uau! Saber que tem culto em um determinado dia alegra o seu coração? Saber que existe uma reunião congregacional, aonde vai ter muita gente unificada, adorando a Deus, alegra o seu coração? Aqui está a chave. E eu quero ler com vocês Jeremias 29, 13, vamos ler isso. Profeta Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vocês vão me procurar e só vão me achar quando me procurarem de todo o coração. Uma noiva apaixonada, ela conta os segundos para estar com seu amado. Você deve ter o seu coração totalmente voltado para a devoção por Jesus. Tommy Tenney diz o seguinte: Deus está procurando uma noiva e não uma namorada. Ele quer alguém que permaneça com Ele. Ele não quer alguém que seja apenas interesseira ou seja uma pessoa de momento. Porque o verdadeiro namoro não é namorido, é namoro. Porque hoje em dia as pessoas não namoram mais, as pessoas já se tornam namorido.
é um namoro com forma de marido. Pode tudo, vale tudo, tamo junto e etc. E o negócio corre frouxo. E amanhã tchau e benção pra você, beleza? Não tem nada, foi só uma curtição. Amanhã eu vou namorido com outra e por aí vai. Não era aquele namoro de cortejo, de conhecer a pessoa, de conhecer a família, de amar com caráter, com nobreza. Sabe, depois do namoro vinha o noivado, depois do noivado vinha o casamento, sabe, parece que a gente não vê isso mais hoje. Hoje é um ajuntamento de pessoas, e já vão com a mentalidade, se não der certo, amanhã a gente se larga, tchau pra você, e etc. Hoje as pessoas olham para alguém e acham que já é o príncipe encantado, aí já vai morar, já monta no cavalo, monta no alazão, cavalga pela floresta. Aí depois que vai para o castelo, descobre que não é castelo, que tudo é fake. O príncipe não é príncipe, o príncipe é um moché. Aí depois sobra para o bendito pastor. Cara do céu, me esqueça. Me esqueça nesse dia aí, mano. Me esquece, velho. Pelo amor de Deus, não liga para mim não, mano. Não liga para mim. Por favor. Deixei eu com a pastora tentar fazer o Jansim. A pessoa entra num barco furado, tá todo mundo vendo. O barco afunda, pastor. Aí vem com a cara de Madalena. Conhece cara de Madalena? Desculpe se tem Madalena na igreja. Meu pai dizia que cara de Madalena é triste, irmão. É a Madalena arrependida. Vem todo, sabe, com a carinha de bom moço, parecendo que não é, não, pastor e tal. Não, irmão, pelo amor de Deus, esquece eu. Vai num pastor Mateus. Vai nele, ele tá com a camisa do super-homem, irmão. Ele aguenta tudo. Peito de aço, aguenta tudo, aguenta tudo. Olha só. Relacionamento sem compromisso não tem durabilidade, muito menos garantia de amor. Então Deus não está atrás de uma namorada, Deus está atrás de uma noiva. Porque a vontade de Deus é de se casar com a igreja. A vontade de Deus é ter uma fusão com a igreja. E o próprio Jesus fez uma promessa: eu vou voltar, e aonde eu estiver eu vou levar vocês para estarem comigo. Esse é o sonho de quem ama. É de ter uma pessoa ao seu lado até o final da vida. Eu já até orei pro dia que eu morrer, tem que ser junto com a pastora. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local, já era, cheque mate, pá. Vocês fazem um negócio top, não me leva para Bom Pastor, é dentro da Galileu, o funeral. Já era. Sabe? Mas as pessoas não querem ter esse relacionamento de fato. Verdadeiro, eterno, que suporte as crises, que suporte as adversidades. E, sabe, se a gente diz que é a noiva de Jesus, Ele quer que a gente seja uma noiva do jeito certo. E eu vou ler para vocês daqui a pouco isso. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Quantos estão comigo, estão entendendo tudo? Amém. Glória a Deus. 2 Crônicas 15, 1. O Espírito de Deus veio sobre o profeta Azarias, filho de Obed. Versículo 2. Ele saiu para encontrar-se com um rei chamado Asa. E lhe disse: escute-me, ó rei, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estiverem com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que vocês o encontrem. Mas se vocês o abandonarem, Ele os abandonará. O que o profeta está nos despertando e nos ensinando? Que a aliança com Deus tem que ser das duas partes. A aliança minha com Deus não é só do lado de Deus. Não é só Deus que tem que cumprir um trato comigo, eu também tenho que cumprir um trato com Ele. Por isso que nós não temos estabilidade espiritual.
Por isso que qualquer motivo é motivo de sairmos da igreja, porque nós não queremos nos submeter. Voltamos no início do texto, da pregação de hoje. Não queremos ser submissos ao dono do nosso coração. Que o Senhor cumpra o trato comigo, mas eu não. Eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, eu vou curtir, eu vou meter o pau, eu vou estralar, e o dia que eu tiver mal eu volto, peço perdão, e aí você me aceita, porque você é Deus. Não, não. Enquanto você estiver com Deus, Ele garante o trato da aliança. Eu estarei contigo. Mas o dia que você o abandonar, se prepara, Ele não estará com você. Ele não tem obrigação conosco, nenhuma. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você, muito menos de mim. Se todos nós abandonarmos o Senhor, até as pedras o adoram. Sabe, o noivo deseja um relacionamento sério, e um relacionamento permeado por votos. Você tem coragem de fazer um voto com Deus hoje? Um voto de amor, um voto que vai do seu coração. Você tem coragem de fazer algo por Jesus que você nunca fez até hoje na sua vida? Você tem coragem de fazer alguma coisa por Deus que você nunca fez, uma loucura por Deus? Porque eu garanto que você já fez loucura por muitas pessoas na sua vida e não teve nenhum retorno até hoje. Deu seu coração, abriu sua casa, deu o cartão, deu a chave do carro, você deixou pessoas entrar na sua vida e você fez loucuras sem nem conhecer a pessoa. Mas peraí, você teria coragem de fazer uma loucura por Deus? Porque Deus fez uma loucura por nós. Deus entregou o seu Filho. Ele entregou o que Ele mais tinha de precioso no céu, o seu único Filho, para morrer por uma humanidade cheia de pecado e cheia de defeito. Não foi nem para morrer por uma pessoa boa, porque se fosse para morrer por alguém bom, talvez alguém teria coragem de morrer por alguém bom. Mas peraí, morrer pelos injustos, só Jesus mesmo. Ele fez uma loucura por nós. Será que você teria coragem de fazer uma loucura por Ele? Se hoje você pudesse provar, escute isso. Se hoje você pudesse provar, me escute, o seu amor por Jesus, o que você teria coragem de fazer? Porque quando a gente vê alguma reportagem internacional de um cristão sendo degolado por um religioso extremista, nós vemos ele provar o amor por Jesus. Pô, se Jesus morreu por mim, cara, eu morro por ele também, mata logo aí. Como diz Paulo, se eu morrer é lucro, eu vou encontrar com ele, vamos que vamos. Cara, mas nós o negamos sem ter uma faca no pescoço. Nós negamos Jesus por coisas banais. Muitos estão vivendo a falsa busca pelo noivo. E para mim aqui é um dos versículos que mais me quebrou. Mateus 15:8, vamos ler? Este povo me honra com mas o seu coração está longe de mim. Milhares de pessoas vão para as igrejas católicas, evangélicas. Milhares de pessoas fazem o nome do Pai, reza o terço. Milhares de pessoas antes de dormir reza Pai Nosso. Milhares de pessoas têm o crucifixo pendurado no seu carro, no retrovisor, na sua cama. Milhares de pessoas. Mas Deus está dizendo em Cristo que isso é uma falsa adoração. Uma adoração só de palavras não muda nada. E muita gente diz que ama a Deus, mas ama da boca para fora.
Muitas pessoas se dizem cristãos, mas é da boca para fora. E o próprio Senhor está dizendo: essas pessoas me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você que é casado, seja homem ou mulher, você gostaria do seu cônjuge dizer que te ama só da boca para fora? Você seria um idiota se continuasse com essa pessoa. Porque o amor, ele não é só verbal. O amor também é uma ação. Uau! Então, o próprio Deus espera da sua noiva uma ação. O próprio noivo espera da igreja uma responsabilidade. Vocês estão comigo? Estão comigo? Estão compreendendo tudo? Ok. O próprio noivo espera da igreja um posicionamento. O mundo vai se corromper. A igreja não pode. A igreja revela mais a bondade, a luz de Deus e a justiça de Deus. O amor vai esfriar, mas o da igreja vai aumentar, vai se aquecer de paixão por Jesus, pelo noivo, por Deus. Então, a igreja precisa ser a resposta lá fora. Por isso que o próprio Jesus diz que nós somos a luz do mundo, não a luz da igreja. A luz da igreja é Ele, você não pode concorrer com Ele. Mas lá fora, Ele permite que nós sejamos parceiros da sua luminosidade, e que juntos nós possamos clarear e salvar o mundo perdido. Só porque a gente, uau! Só porque a gente quer clarear dentro da igreja. A gente quer ter um bom culto dentro da igreja. Nós usamos a Bíblia dentro da igreja. Nós adoramos Jesus dentro da igreja. Não, não, não e não. Ele diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Uau! Nós precisamos afetar pessoas quando chega perto da gente. Pessoas, quando olhar para você, tem que ver Jesus na sua vida, tem que ver Jesus nas suas ações, não só nas suas palavras. Mahatma Gandhi diz o seguinte: a forma que vocês falam do Cristo é bonita, mas a forma que vocês o vivem é ruim. Somos relaxados quando o assunto é Deus, mas quando a gente vê um muçulmano, 3 vezes ao dia ele para tudo, ele interrompe tudo para orar, e ele se direciona em direção a Meca. Ele sabe aonde está Meca, e ele se prostra. Ele não quer saber se está vendendo, se está tendo lucro, ele não quer saber se a sua loja tem cliente, porque também ninguém é louco de roubar deles, você já sabe, né? Está nem aí. Eles querem adorar o seu Deus. Mas a gente consegue passar um dia sem orar, 2 dias, 3, uma semana, um mês, um ano. Nós conseguimos. E quando a gente vai orar, as nossas petições são listas de compras, não cartas poéticas de amor. Uau! O noivo quer encontrar uma noiva de coração sincero, íntegro, que o deseje verdadeiramente, que o ame de forma incondicional, que tenha uma devoção exclusiva a Ele. Quando ele encontrar essa noiva, quando ele encontrar uma noiva de coração devotado, quando ele encontrar uma noiva que o ame de verdade, escute isso, quando ele encontrar alguém que o deseje verdadeiramente, quando ele encontrar uma igreja que está com o coração embrasado de amor por ele, uau, vai acontecer isso aqui. Êxodo 19:5, eu finalizo agora. Êxodo 19:5. Agora, se vocês me obedecerem o quê? Fielmente, e guardarem a minha aliança. Espere. Se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha.
eu sou dono de tudo, diz Deus. Só que vocês serão o tesouro pessoal. Tesouro pessoal anda com o dono. Aonde Deus está, Ele levará a noiva apaixonada para estar com Ele.